gente ter depois, para quem, né, eventualmente não conseguiu participar hoje. Então vamos lá, né? Você e eu somos cidadãos, certo? E cidadãos de direitos. Eu costumo dizer o seguinte: nada nos é dado. Tudo requer uma movimentação, requer pedidos, requer uma força, uma resistência, né? E precisamos estar atentos, porque a qualquer momento aquilo que nós consideramos como um direito já conquistado, consolidado, pode muito bem, ao piscar dos olhos, ser revogado, ser perdido. Pensando nos direitos básicos, né, do cidadão, nós não podemos pensar antes, né, claro, aqui eu coloquei como direitos sociais, mas antes disso tudo vem, é claro, direito à vida, liberdade, enfim, a ser, né, quem nós somos dentro dessa sociedade. Mas os direitos sociais do cidadão, eles estão ali no artigo 7º e artigo 6º da Constituição Federal, e envolve necessidades básicas dos seres humanos, que, infelizmente, para milhões de irmãos nossos, não são respeitados, não são constituídos na prática. E isso requer movimentação coletiva, principalmente, né? Ainda que você diga, olha, eu tive acesso a esses direitos que você está colocando aqui na tela, então isso não quer dizer nada a meu respeito. Errado, né? Enquanto cristãos, nós pensamos sempre coletivamente, e enquanto houver um irmão nosso em uma situação de vulnerabilidade em qualquer área da vida, ou em muitas delas, é da nossa conta, é da nossa parte nos movimentarmos e cobrarmos. Então, estão elencados aqui esses direitos, como educação, saúde, alimentação, trabalho, segurança, transporte, lazer, moradia, previdência social, proteção à maternidade, à infância e assistência aos desamparados. Hoje nós vamos falar de alguns, né? Até porque se fôssemos falar de todos, levaria muito mais tempo, vocês ficariam muito cansados, não iam aguentar me ouvir tanto tempo assim, tá? Pensando então nesses direitos, né, que nós elencamos aí como direitos sociais, que a Constituição traz para nós, é importante nós entendermos, de uma maneira geral, como que o Brasil entende os poderes, né? Então, a divisão de poderes no Brasil, ela é chamada, né, de tripartição. Por quê? A ideia é não ter a concentração de poder numa única pessoa. Nós acabamos de sair, né, de uma tentativa, né, de um golpe de Estado que talvez caminhasse para essa, né, consolidação de poderes nas mãos de um único ser, né, o que seria extremamente danoso para todos nós. E que bom, né, que nós vencemos essa tentativa, mas é necessário estar atentos, né? Então, essa divisão de poderes, ela vem aí em 3 frentes, né? Então, nós temos ali legislativo, executivo, judiciário. Cada um deles vai ter um poder a exercer e eles devem exercer esses poderes de maneira autônoma, mas harmônica. O que isso significa? Cada um vai ter ali a sua, né, função principal, eles devem existir e atuar sempre pensando o bem comum do cidadão, da cidadã brasileira, do meio ambiente, dos animais, mas cada um vai ter ali a sua atividade, então. O que cabe ali ao legislativo? É basicamente criar leis, certo? Então, eles vão criar leis de acordo com o interesse da população, ou pelo menos esse é o objetivo. É por isso que nós precisamos acompanhar essas atividades. Senão, serão aprovadas leis que não trazem benefícios para nós, pelo contrário, podem trazer prejuízos. O executivo, ele vai cumprir, então, uma função de administrador, né? Ele vai administrar no âmbito das cidades, né, a figura dos prefeitos, no âmbito dos estados e Distrito Federal, os governadores, e da federação como um todo, o presidente ou a presidente. No judiciário, são os juízes, então, que vão, nos casos concretos, né, em que são levados à sua resolução,
decidir e muitas vezes também interpretar a própria legislação, né? Então, essas são funções aí principais que são exercidas por esses poderes. Será que quando a gente pensa, né, em cidadão, significa ali aquele sujeito que está pronto para votar, pronto para ser votado? Não só, gente, isso é um dos direitos do cidadão, que é o exercício, né, da escolha dos seus representantes através do voto. Nós temos outros diversos direitos e deveres também, enquanto cidadão. Eu costumo pensar o seguinte, né? Como nós somos seres livres aqui, né, existindo e vivendo aqui no Brasil, até onde vai a nossa liberdade? Ela vai até o momento em que eu não cause nenhuma dor, nenhum prejuízo ao meu semelhante. Então, o limite, né, ele está muito próximo do que a gente pensa dos limites éticos de comportamento, né, que é agir de uma maneira que eu viva, né, viva livre, viva feliz, sem prejudicar o outro. Quando isso não acontece, nós temos aí as leis que vão, né, nos trazer freios. Se nós exercêssemos uma liberdade plena e absoluta, eu não sei se restaria algum ser vivo aqui nesse planeta, né? Porque não há limites, né, para a ganância humana. Seguindo um pouquinho mais, aí eu vou em alguns aspectos bem diretos, assim, para a gente pensar. Aí no teu município existe uma Câmara de Vereadores, de vereadoras, que vão ali exercer esse papel, né, de criadores de lei e de fiscalizadores do trabalho do prefeito ou da prefeita, e eles se movem da seguinte maneira. Então, existem 3 tipos de sessões, ou seja, reuniões onde os vereadores, as vereadoras se juntam para discutir ali projetos de leis, os problemas da cidade, votar o orçamento, né, que será praticado no ano seguinte dentro do município, com algumas regras que as legislações vão prever, mas sempre pensando no bem-estar, né, da população. Primeiro tipo de sessão que vai ocorrer dentro das câmaras municipais é a chamada sessão legislativa ordinária. Ordinária porque ela é a regra geral, é o que acontece com a frequência. Então, vai variar conforme ali o regimento interno daquela Câmara Municipal, se vai ter uma sessão durante a semana, 2, 3 sessões ordinárias, em qual dia e qual horário, isso é sempre fixo. Então, tem ali, dentro desse regimento, a data e o horário em que ela ocorre. Renata, por que eu preciso saber disso? Você, como cristão, como cidadão, você tem o dever de saber disso e acompanhar. Então, as sessões legislativas, elas são livres, é aberto para qualquer um do povo participar. Participar, leias, né? Assisti-las, manifestar conforme, eventualmente, o próprio regimento interno preveja. Existem algumas casas de lei, né, de câmaras municipais, que tem um momento propício ali estabelecido para que o cidadão que comparece nessa sessão ordinária possa se inscrever, inclusive, para usar a tribuna, levar ali uma manifestação, levar ali um pedido, uma indignação, uma cobrança. Então, é preciso que a gente se esclareça sobre isso. De que forma? Muitas câmaras colocam no site institucional tanto os horários e dias das sessões, como se eventualmente ela abre espaço para o cidadão se manifestar. Essa nossa manifestação, ela pode tanto ocorrer de uma maneira individual, né? De repente eu vi um problema ocorrendo ali numa escola pública e isso foi, né, chamou minha atenção, incomodou, e aí eu quero falar, talvez ali na tribuna. Posso levá-la coletivamente, né? Então, reunindo talvez ali um grupo de pais, um grupo de professores, né, de associações, né, de pais e mestres, né, que existe ali nas escolas, e levarmos, né, pessoalmente ali o nosso pleito e tentar buscar falar na tribuna.
A outra forma, a gente vai falar daqui a pouquinho, que é através dos requerimentos, né, do pedido. Uma vez, né, ouvido, né, seja essa reclamação, seja esse pedido, né, do cidadão, da cidadã, tem dois caminhos. Um primeiro caminho, nada acontecer, né, nós sermos ali ignorados. Num segundo, é de fato isso ser levado, né, a sério, principalmente porque há um interesse, né, em se manter, né, podendo ser novamente, né, recolocado ao cargo, né, através de uma reeleição, e aí pode surtir um efeito bastante positivo. Uma outra situação que muitas vezes as pessoas podem utilizar é através, né, de buscar um vereador, uma vereadora que você tenha votado e ali fazer cobranças, fazer pedidos. Também muito válido, né? Mas eu entendo que a partir do momento em que esses vereadores foram eleitos, eles não vão atender, não devem, pelo menos, atender apenas aqueles que votaram neles, né? Eles devem atender a toda a população, né, como um todo. Um outro tipo de sessão legislativa que acontece é essa que, né, é chamada de extraordinária, ou seja, ela vai ocorrer em situações específicas, quando houver necessidade, quando houver urgência. Normalmente, né, pode ser a pedido do prefeito, da prefeita, que leva um projeto ali que precisa ser votado com urgência, ou a própria Câmara entende que há uma urgência, né, em votar algum projeto. Quem convoca é o presidente dessa Câmara, né? Então ele convoca e aí comunica ali os vereadores. Muitas vezes, né, nós podemos também acompanhar, a depender do tema que vai ser votado, os jornais do município, além do Diário Oficial do município, vão também falar. Olha, vai ser votado lá na Câmara uma taxa, né, de cobrança ali que vai ser embutida no seu IPTU, por exemplo, que é aquele imposto que nós pagamos sobre os imóveis, uma taxa de limpeza urbana, uma taxa de iluminação pública. Então, são temas que chamam muito a atenção, normalmente os jornais publicam, né? Porém, em alguns momentos, né, isso talvez não seja assim tão claro, por isso também vale o nosso acompanhamento mais direto. A última sessão, que muitas vezes há crítica bastante grande, são sessões solenes para homenagens, né? Então, uma vez eu tive um aluno que falou, professora, a função dos vereadores na cidade, será que é dar nome para a rua e para homenagear pessoas, título de cidadão, né, naquela localidade? Isso me chamou muita atenção, né? Porque o que era visto por esse aluno era somente homenagens, né? Então, vale muito a pena nós estarmos atentos ao que está sendo votado, né, no nosso município, porque a vida acontece nas cidades, né? É claro que é importante nós acompanharmos a Assembleia Legislativa do Estado, sem dúvida alguma, acompanharmos a Câmara Federal, o Senado, sem dúvida alguma, mas a vida, o dia a dia é na cidade. Então, como é que está sendo usado aquele recurso que vem, né, da divisão das arrecadações da União, lá no âmbito federal? Como é que está sendo aplicado? Será que está sendo aplicado o estabelecido pela lei em educação? Será que está sendo utilizado lá os recursos para combate à violência contra as mulheres aí no seu município? Como é que está acontecendo? Será que as vagas de escola são suficientes ou muitas pessoas estão precisando recorrer, muitas vezes até ao judiciário, para garantir um direito que é básico, né, da criança, do adolescente? Então, é por isso que eu gosto de acompanhar as questões que são discutidas no município, né? No meu caso, eu moro numa cidade interior de São Paulo, que é Sorocaba. Mas você, na sua cidade, também deve fazer o mesmo, né? Acompanhar essas atividades aí do legislativo da tua cidade. Um outro ponto que eu gosto muito, né, de fomentar aí, cutucar as pessoas para participarem, é através de conselhos municipais. Então, também na Constituição, ali no artigo 29, no inciso 12, ela garante a participação e o controle social na elaboração e fiscalização de políticas públicas. O que é isso, políticas públicas? Muitas vezes nós temos ali, né? Nós mostramos um pouquinho antes, direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, mas
na prática, né, muitas vezes falta que ela se efetive, né, esses direitos. Então, dentro desse olhar pensando a cidade, é importante que, principalmente no âmbito municipal, sejam estabelecidas políticas públicas pensando em atender às necessidades da população. Então, de nada adianta nós compararmos, por exemplo, o que é importante para a cidade de São Paulo, comparando com a cidade de Conchas, no interior de São Paulo, né? Comparando lá a cidade, a capital do Rio de Janeiro, com uma cidade, talvez ali Penedo, uma cidade pequenininha, né? E outras localidades. Então, o importante é que essas políticas, essas no âmbito municipal, sejam pensadas na necessidade local. É claro que nós temos políticas públicas que visam o todo, né? Toda a federação, e elas são também muito importantes. Mas no âmbito municipal, nós podemos participar com mais efetividade. Eu não sei se você já ouviu falar, e se não ouviu, ouça com bastante carinho, que é da existência dos conselhos municipais. O que eles são? Então, primeiro, alguns exemplos deles. Conselho Municipal da Saúde, da Mulher, do Idoso, da Educação, Meio Ambiente, Criança e Adolescente, enfim, e por aí vai. São órgãos que são dotados aí, né, compostos por participantes da entidade pública, ou seja, ali no âmbito municipal vai haver o representante, né, do poder público. São compostos por pessoas da sociedade, pode unir ali, inclusive, reuniões, associações de moradores, de estudantes, enfim. E nós, individualmente, como cidadão, podemos participar. Como é que vai acontecer, né, essas reuniões desses conselhos municipais? Mais uma vez, nós precisamos verificar a agenda, certo? Como é que eu consigo isso? Normalmente, nos sites do município, site oficial ali da prefeitura, vai haver um espaço que vai nos remeter aos conselhos, né, existentes naquela cidade. Então, quando eu identificar aquele que eu entenda que eu possa contribuir ou aquele que eu tenho maior interesse, eu vou verificar qual que é o dia em que são realizadas ali as reuniões. Normalmente, as reuniões ocorrem pelo menos uma vez ao mês e a participação é livre. Participação em que sentido? Eu não preciso me inscrever antes. Eu não preciso pedir autorização para participar. É livre e ela ocorre de maneira frequente. Muitas vezes, a depender do tema, muitas vezes há um orçamento um pouco mais restrito ali no município e há necessidade, então, de escolher onde que se vai, né, colocar determinada verba. Por exemplo, estamos precisando de creche num local aqui da periferia, mas estamos precisando também de uma unidade básica de saúde numa outra localidade também do município. Se não for possível realizar imediatamente as duas obras, é possível, por exemplo, colocar através de audiências públicas para que a população discuta e possa, né, ali também opinar. Pode haver até mesmo por iniciativa de associações que vão requerer, né, que vão buscar ali o interesse e vão levar esse tema para um conselho municipal. Quando houver a consulta pública, é o momento em que o município abre, através, por exemplo, dos conselhos municipais, a possibilidade do cidadão e da cidadã votarem, escolherem o que entendem mais necessário ali no município e que isso, né, vença, de fato, a vontade da maioria e seja implementado. Como eu disse um pouquinho antes, muitas vezes nós podemos participar ali das audiências públicas, né, nas câmaras municipais, né, das sessões que ocorrem, seja pessoalmente e tentando assistir ou levar ali um pleito, tentar buscar a possibilidade de também usar a tribuna para falar, mas nós também podemos fazer por meio de requerimento,
por meio de petição. Petição nada mais eu sei que é o meu dia a dia, mas em termos gerais, é pedido, né? Então, toda vez que nós precisarmos fazer um pedido, o quanto melhor ele estiver, ele responder, né, às necessidades que haja, melhor né? Melhor que aconteça dessa maneira. A Constituição nos garante, né, que nós temos direito, né, de pedir. E pedir independente de forma, viu? Né? Não precisa ser aquele texto feito por advogado, não. Qualquer um de nós podemos pedir. De que maneira isso funciona? Então, ali, nesse inciso 34 do artigo 5º da Constituição, ele fala que a todos são, né, a todos assegurados, independente de pagamento de taxa. O item A fala do direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Então, a gente vai fazer um parênteses aqui. Primeiro, pedido de informação eu posso fazer a qualquer órgão, né, do município. Então, por exemplo, tem uma questão ali envolvendo a necessidade de uma lombada, né, para diminuir a velocidade dos carros numa rua importante, onde atravessam crianças para ir para a escola, onde há ali uma unidade básica de saúde. Então, é importante que haja ali uma lombada para reduzir a velocidade dos veículos. Eu posso, né, seja individualmente ou até mesmo coletivamente, através, muitas vezes, de um abaixo-assinado, né, das pessoas interessadas, fazer esse pedido, então, junto ao órgão de trânsito do município onde eu vivo. Agora, se eu preciso, por exemplo, reclamar que não tem aspirina, não tem ali remédios básicos na unidade básica de saúde, os antibióticos, enfim, que o médico prescreveu, eu posso fazer esse pedido também perante a Secretaria Municipal de Saúde e assim por diante. Isso em relação a pedidos, né? Agora, e se eu quiser saber informações, né? Por exemplo, hoje nós temos, né, pela lei da transparência, muitos municípios estão, alguns mais organizados, outros menos, mas eles têm obrigação, né, de publicar também quando está sendo gasto ali o orçamento do município, né? Seja em folha de pagamento, seja na compra de merenda escolar, de materiais escolares para as crianças, seja em gastos, né, do prefeito, enfim, dos vereadores e tudo mais. Agora, e se estiver acontecendo ali, né, um abuso, né, uma ilegalidade desses poderes públicos? Aí são situações em que não cabe ao próprio município, consegue, né, perceber? Como é que eu vou avisar, dizer o seguinte: olha, prefeito, eu estou fazendo aqui um requerimento porque o senhor está agindo fora da lei, tá? Então, a lei diz que o senhor deve, né, empenhar o orçamento do município, né, em 10% para a educação, mas o senhor está colocando apenas 5%. Então, é um ato que fere a legislação. Não dá, né? Ele próprio vai resolver algo que ele mesmo, né, errou. Aí, nesse caso, nós vamos para o Poder Judiciário, certo? Aí é a situação que a gente vai, de fato, requerer ali ao Poder Judiciário. As questões, né, que cabe ao próprio município resolver, nós devemos ir diretamente ao órgão específico. De repente, eu tenho ali uma questão envolvendo educação, né? Eu preciso transferir meu filho de escola, né? Nós mudamos de endereço e eu não consegui a vaga no local onde eu resido. Eu vou buscar a Secretaria Municipal de Educação, né? E se ela nada fizer, eu vou para a Delegacia Regional de Ensino. Então, veja, primeiro nós vamos em quem deve agir. Se determinada situação não for resolvida, eu busco aquele órgão que seja superior. Um outro ponto que está ali na linha B fala sobre obtenção de certidões, né, das repartições públicas. E volta ali para cima, está dizendo que é independente de taxa. Então, fique atento. Muitos locais querem cobrar sobre a emissão de certidão pública. Então, isso aqui vale, por exemplo, eu vou pedir uma certidão de que eu não devo nada para o município, né? Aquela chamada certidão negativa de débito, que eu preciso comprovar para alguma questão pessoal, de negócio, enfim. E aí eu vou solicitar,
né, no órgão de fiscalização e tributos lá da prefeitura, e aí eles querem me cobrar. Opa, eu já sei. Eu vou dizer, olha, você não pode me cobrar. A Constituição me garante que essa certidão seja gratuita. Portanto, saber é poder, né? Saber vai ali nos libertando. Pode ser que para você não faça falta 10, 15 reais uma certidão, mas pode ser que para outros faça, né? Então é importante que nós estejamos atentos, né? Muitas vezes também eu vou pedir ali um esclarecimento de interesse pessoal. Exemplo, quando a gente pensa, né, tem ali uma informação pública que está registrada ali na prefeitura sobre um imóvel meu, né? Então, uma né, de regularidade da obra e tudo mais, porque eu vou vender, ou enfim, né, eu vá fazer uma doação, ou seja o que for. Eu também tenho o direito de ter essa certidão e eventual esclarecimento. Ou, por exemplo, eu quero construir no município, né? Então, eu adquiri ali um terreno e eu quero construir. Eu também tenho direito, ter acesso às informações de qual é a regra para aquele município, para aquele local onde está o meu imóvel, onde eu pretendo ali construir, né? Edificar uma casa e tudo mais. Tudo isso são situações, são alguns exemplos, né, de situações que nós temos direito e temos, né, a garantia, inclusive, que seja gratuito. Agora, imagine uma outra situação, né? Você precisa, por exemplo, pedir uma informação do INSS, né? Então, eu quero saber quanto tempo eu tenho ali de contribuição, quanto tempo talvez falte para eu me aposentar. Tudo isso também eu tenho direito a receber essas informações e que elas sejam gratuitas. Hoje, especificamente em relação, né, à Previdência Social, ela tem digitalizado todos os seus setores, né? E ela tem colocado, muitas vezes, o acesso tem ficado um pouco mais simples, né, através do site. Mas, em alguns momentos, pode ser que eu não entenda o que está ali. Então, eu tenho direito a comparecer pessoalmente, né, no INSS, onde haja ali na minha cidade, e requerer ali informações, esclarecimentos, né? Eu não compreendi, por mais que eu tenha visto ali aquele documento público que foi emitido, mas eu não entendi. Então, eu também tenho direito a esse tipo de informação e tenho que ter acesso, né, a esse órgão também. Aí são alguns exemplos. Pensando nisso, né, pensando aí em situações da previdência e da assistência, eu separei algumas circunstâncias aqui para a gente avaliar em relação a benefícios assistenciais. Pode ser que você já ouviu falar dele, né? Pode ser que não. Vale aqui a nossa busca, né, para compreender um pouquinho mais. Esse benefício é conhecido por dois nomes, né? O nome técnico dele é o BPC, né, que é Benefício de Prestação Continuada. Mas alguns de nós conhecem pelo nome de LOAS. Por quê? Porque é a lei que estabeleceu esse benefício, né? Que ela é a lei orgânica da assistência social. Quem paga esse benefício? É a União, certo? Então, é dever da União esse pagamento. Porém, para facilitar o acesso, ela colocou a administração para o INSS, que trata dos benefícios previdenciários. Por isso, a gente tem que entender que esse benefício não é salário e ele não gera aposentadoria, por exemplo, né? Ele é um benefício para quem se encontra nessas duas situações aqui elencadas na lei, seja idosos, né, que tenha 65 anos ou mais, ou pessoa de qualquer idade com deficiência que a impossibilita para o trabalho. Mas não é todo idoso e não é toda pessoa com deficiência que vai ter acesso. Então, é importante saber. Não tem a renda pessoal, né? Então, poderá ter acesso a esse benefício. E a renda familiar por indivíduo tem que ser de até um quarto. Esqueci de colocar um quarto do que ali, né? É um quarto do salário mínimo, tá, gente? Desculpe a falha. Então, imagine só, nós temos ali um idoso de 66 anos, né? E ele reside com a esposa dele, também idosa, né? E eles, né? Ela tem, por exemplo, uma renda, ela é costureira e tem uma renda mensal. Ela faz costuras, né, para uma pequena fábrica. E ela tem lá um recebimento, né, de 2 salários.
né? Por exemplo, vai ser aplicado, vai ser possível esse idoso conseguir esse benefício? Infelizmente não vai, né? Porque a renda vai superar, né? Agora, o que muitas vezes nós deparamos é que os dois idosos estão sem renda, né? Ou sem renda fixa, pelo menos, né? De repente faz ali um bico, né? Tem uma rendinha esporádica, mas não tem uma renda mensal, né? Então, muito possivelmente, né, poderão ter acesso, né? Em relação à pessoa com deficiência, a mesma questão, ela não pode ter uma renda, né, e ela esteja impossibilitada ao trabalho, independente da sua idade. Esse grau, né, da impossibilidade será avaliado por um perito médico, tá? E aí também a questão da renda também se aplica, né? A renda familiar, ela pode ser igual, né, ou de até um quarto salário mínimo por pessoa. Necessário, antes de fazer qualquer pedido nesse sentido, que haja um cadastro prévio no CAD único, né, que é esse site que eu coloquei aqui abaixo. É possível, né, fazer, claro que pessoalmente ali, né, mas muitas vezes as pessoas não têm nem acesso à internet, né, como é que vai fazer? Então, tem diversos órgãos de assistência social, ONGs e até departamentos da própria Secretaria, né, de Assistência Social dos municípios que abrem o espaço e auxiliam, né, para que essas pessoas possam realizar os seus cadastros. Outro benefício assistencial, que também é pago pela União e ali administrado pelo INSS. Esse é recente, né? Foi aprovado recentemente. Ele é chamado de auxílio inclusão. Como é que ele funciona? Ele vai ser fixo, né, também de meio salário mínimo mensal para a pessoa com deficiência. Mas daí você vai falar, peraí, Renata, mas o LOAS não é melhor porque ele é de um salário? Então, espera aí. O que diferencia um do outro, né? Esse aqui vai ser de meio salário mínimo, né, para a pessoa com deficiência, mas na seguinte condição: ela recebia o BPC, o LOAS, e ela ingressou no mercado de trabalho. Então, quando ela ingressa no mercado de trabalho, o LOAS ou o BPC ele já é cancelado, né? Então, quando vem ali a informação, né, de que essa pessoa foi empregada, já cancela esse benefício, né, do BPC. Então, a ideia, né, o objetivo da legislação é o seguinte: a pessoa voltou ou ingressou no trabalho, ela é uma pessoa com deficiência, e ela antes recebia, né, esse benefício da prestação continuada, então é um auxílio que vai complementar, pensando no seguinte: muitas vezes o salário não é suficiente, a depender do grau da deficiência que essa pessoa tenha, ela precisa muitas vezes até de auxílio, né, de uma ou de outras pessoas para fazer as coisas mais básicas do dia a dia. Esse que é o objetivo da lei, né? Auxiliar nesse sentido. Também requer esse cadastro único, né, previamente. Um outro benefício, e aí esse não fica a cargo do INSS administrar, mas é no âmbito dos municípios. Então, ocorre com muita frequência, né? Eu coloquei essa imagem aí de enchente e tal. Então, quem que vai tratar desse benefício? É no âmbito do município, né? Então, por que eu coloquei aqui termos genéricos, né? Ele é temporário. E aí o município vai definir critérios, né? Por quê? A verba específica destinada para essas situações, né, em que ocorram calamidades públicas, né, o município vai dotar de verbas e pode, inclusive, receber um aporte, né, um valor maior que seja destinado pela União ou pelo Estado, a depender, né, do grau que essa catástrofe causou no município. E aí o município vai definir os critérios. Então, por exemplo, se é para indivíduos, se é para família, conforme o número de pessoas que vivem, né, ou viviam até mesmo, muitas vezes a pessoa precisa sair, né, de onde ela vive para ir para uma outra localidade. Então, isso aqui poderia envolver aluguel social, né, valor pago efetivamente mensal, né, como benefício para o restabelecimento, né, dessas famílias. Nesse sentido, eu entendo que vale a pena também as cobranças, né, diretas nas prefeituras de uma maneira coletiva. Então, por exemplo, reunir ali, né, pessoas que moravam ou moram nessa região atingida, né, por uma calamidade,
e cobrar do município que ele defina rapidamente e que ele pague adequadamente, né, para, né, essas pessoas atingidas. Da mesma maneira, requer esse cadastro prévio no CAD único. Por quê? Também é destinado, né, e normalmente ocorre com famílias, né, que vão ser atingidas por essas catástrofes e calamidades, normalmente população de baixa renda, né? Então, são os lugares mais esquecidos, onde falta infraestrutura, onde há moradias precárias e tudo mais, né? Então, por isso também requer esse cadastro, né, prévio, que ele cadastra exatamente pessoas em situações, né, muitas vezes de vulnerabilidade. Uma outra assistência, né, mas ela não é exatamente um benefício e não é financeiro, né, daí ele vem do âmbito psicossocial, que se a Carol tiver aí, ela fala muito com maior maestria do que eu, mas é o atendimento prestado pelos CAPs, né, nas localidades. Então, o que é o objetivo, né? É fazer esse acompanhamento, tanto psicológico, né, dos transtornos, dos sofrimentos mentais que a pessoa pode estar, seja em decorrência de doenças prévias ou que sejam desenvolvidas ao longo da vida, ou até mesmo por conta de, né, vício com drogas, álcool e outras, né, outras drogas que possam causar prejuízo para o indivíduo e até para a família, né, como um todo. E esses atendimentos ocorrem de maneira multidisciplinar. Então, tem uma variedade, né, de profissionais que estão ali treinados especificamente para dar, né, esse acompanhamento, né, tanto através das terapias, de psicólogo, no âmbito até mesmo, muitas vezes, de um TO, né? Muitas vezes através de um psiquiatra ou a própria assistente social, que também vai encaminhar para os outros serviços públicos, né, que podem contribuir, né, para essa pessoa se restabelecer e voltar a desenvolver uma vida plena, uma vida digna. Um último e não menos importante é a chamada assistência judiciária gratuita, né, que vem ali também previsto na Constituição, também no artigo 5º, que é um dos mais importantes, né, que prevê direitos fundamentais, né, do indivíduo. Não é só nesse, há outros espalhados, mas esse é o principal, que estabelece, né, essa assistência judiciária gratuita. Então, imagine que todos esses caminhos que nós fomos percorrendo hoje falharam, não atenderam ao que nós necessitamos e há necessidade de uma ação judicial. Ou fora disso tudo, não é nenhuma dessas situações, mas tem, né? Então vai envolver um processo judicial, seja ele no âmbito civil, seja no âmbito criminal, enfim. Como é que isso se desenvolve, então, essa assistência? Qual que é a ideia? Ninguém, e é dever do Estado, né, garantir o acesso das pessoas ao poder judiciário, e quando não tenha condições financeiras, é o Estado que tem que suprir, né? Então, hoje, quem trata de assistência judiciária gratuita no Brasil são as defensorias públicas. Então, mas aí você vai falar, Renata, eu nunca ouvi falar dessa defensoria pública, aqui na minha cidade não tem isso, não. Então, como é que isso vai acontecer se na tua localidade não existir a defensoria pública? Há convênios firmados com a OAB, que é a Ordem dos Advogados da localidade, para que os advogados privados, né, prestem essa assistência também gratuita, e aí eles são pagos, né, pelo Estado. Quem tem acesso a isso, a essa assistência judiciária gratuita? Normalmente o critério é o objetivo, que é analisado pela defensoria. Então, são pessoas, né, que no âmbito familiar, envolve ali todas as pessoas que vivem naquela casa, que a renda somada, né, da família seja de até 3 salários mínimos por mês. E aqui uma dica importante é que não importa se a pessoa tem a casa própria ou não, tá? Porque muitas vezes, ainda que o sujeito tenha uma casa, né, isso não significa que ele tem dinheiro disponível, né, para arcar. Muitas vezes o processo acaba ficando caro mesmo, né? É claro que eu defendo, né, a remuneração, eu sou advogada, eu vivo disso,
Mas muitas situações a pessoa não tem mesmo acesso. Então, ela tem direito de procurar, né, a Defensoria Pública, ou na falta dela, a OAB, né, vai disponibilizar no local advogados que façam esse trabalho. O critério é sempre esse, né, pensado em comprovação de renda de até 3 salários mínimos ao mês. Existem alguns setores, eu acabei não colocando aqui, mas vale a gente explicar, alguns entes do Poder Judiciário aí que a gente pode acessar que não requer, né? Então, eu posso me apresentar sozinho, né, na justiça. São algumas situações, como os juizados especiais, né? Então, é aquele que era chamado de juizado da pequena causa, né? A causa pode não ser pequena, mas ela tem uma limitação também em valor, né? Então, as ações, né, os processos que tenham de valor de pedido ali, de até 40 salários mínimos, pode ir para o juizado especial. E nesse juizado especial, se for, né, o meu pedido de até 20 salários mínimos, não é obrigado eu contratar um advogado, eu posso ir sozinho. Então, os servidores do tribunal vão me auxiliar nesse pedido. O mesmo vale para a Justiça Federal também. Se eu vou lá requerer um benefício previdenciário, uma aposentadoria, um auxílio-doença, um auxílio-reclusão, uma pensão por morte, enfim, o próprio BPC que tenha sido negado, se a minha ação ela também tiver essa limitação, né, de valores, eu também posso comparecer sozinho. Veja que a palavra é posso, então vai ser uma escolha minha, né? Nada impede, eventualmente, que eu, né, tenha acesso a um advogado particular. Também na Justiça do Trabalho. Então, se eu for mover uma ação trabalhista, né, contra o meu empregador, o meu ex-empregador, eu também posso comparecer sozinho, sem a contratação de um advogado. E, nesse sentido, também os servidores do Tribunal do Trabalho vão me auxiliar nessa condução. Então, vejam, é uma engrenagem, né, que é movida, né, para que eu não tenha, né, não seja impedido de acessar a justiça quando necessário, e eu tenha, né, a garantia de efetivar ali os meus direitos quando tenham sido negados, e eu tenha, inclusive, né, a gratuidade, se eu estiver dentro dessas condições que a legislação estabelece, né, e que os critérios sejam, de fato, para quem necessita. Isso é para evitar, por exemplo, que alguém que tenha muito, né, uma renda muito maior, use um serviço público quando ela poderia pagar. Então, essa não é uma ideia, né, universal. Aqui é para quem tem, né, a dificuldade financeira. Pensando, né, também nesse caráter universal, eu acabo me lembrando, né, do SUS. Eu não coloquei porque nós pensarmos o SUS já daria também uma aula específica sobre isso, né? Mas o SUS é diferente, né? Independente do critério renda, eu posso procurar um serviço público de saúde, eu vou ter acesso, né? Ninguém vai me perguntar se eu ganho X reais de salários. Eu me apresento, né? Levo um documento pessoal, enfim, eu vou ser atendido, né? Inclusive, o SUS não é só isso, né? O SUS é responsável por diversos setores, né? Nós vimos maior importância ainda durante a pandemia em relação às vacinas, em relação a tratamentos como HIV, somente o SUS realiza, situações que envolvam a própria Anvisa, né? Está, né, sobre o braço, né, do SUS e diversas outras questões. Então, também é um direito nosso, e esse sim universal, né? Aqui, para ter acesso ao judiciário de maneira gratuita, eu tenho que comprovar realmente essa dificuldade financeira, e ela pode ser temporária, inclusive, né? Então, imagine, eu já tive um salário maior, mas hoje eu não tenho. Nesse momento que eu preciso acessar, eu vou ter essa possibilidade. Eu não falei, mas também vale a pena, em relação, inclusive, a defesas criminais. Inclusive, a Defensoria Pública faz das defesas mais emblemáticas, inclusive, né, no país. Ela vai e não tem, né, preguiça. Eu falo ela porque é uma coletividade de defensores que são engajados realmente, né, com a proteção das pessoas, né, com hipossuficientes, digamos assim, né? Então, pensando nessas situações, ninguém está livre, né? Nós temos que pensar em cuidar do nosso réu primário, mas vai que
por um lapso, né, a gente acabe perdendo, né, nós temos direito, né, quem estiver enquadrado nessa questão aqui de salário, ter acesso também à defensoria para essa questão. Pensando em acessar, por exemplo, pensão alimentícia para filhos, pensando em acessar a cobrança de alguém que te deve, pensando no inventário, quando falece alguém, precisa dividir lá os bens, uma infinidade de situações, inclusive para nos defender, né, em situações em que nos cobrem, ações de despejo e por aí vai, né? Acesso, por exemplo, a medicamentos e a cirurgias negadas, eventualmente, ou proteladas ali, né, pelo serviço público, a mesma maneira. Então, a Defensoria Pública também atua contra o Estado, se assim for necessário, para defender o indivíduo ou a coletividade. Às vezes tem ações que são pensando em proteger, né, os direitos difusos, né, não individualizado ali, mas que atinjam todos, né, os indivíduos numa sociedade, ou uma grande parcela deles. Com isso, eu finalizo a exposição, né? Agradeço vocês pela paciência, né? Por estar aí numa sexta-feira à noite ouvindo.